primeiro, a verdadeira oração é conhecer a vontade de Deus. E depois que eu conheço a vontade de Deus, depois que nessa situação agora da minha vida eu tenho a clara evidência, porque eu invoquei e Ele me respondeu, me revelando qual é o objetivo, qual é o plano de amor dele, mesmo na linha tortuosa da minha vida, porque Ele pode fazer o certo no meio do errado. Então, quando eu faço essa descoberta qual a vontade de Deus naquele momento da minha vida, aí sim a oração se desdobra numa petição, numa intercessão, num pedido de cura, num pedido de libertação, num louvor. Aí sim é o desdobramento mas em si o louvor, o pedido de cura, de libertação, de graça, em si ele não é oração. Ele pode ser apenas, aí que nós vamos entender. Quando Jesus, vocês lembram quando Jesus uma vez falou assim: não fique multiplicando as palavras como os pagãos? Porque se eu não faço a descoberta da vontade de Deus na minha vida, eu multiplico palavras. Por isso que muitas das vezes as pessoas reclamam que rezam, e parece que Deus não escuta a nossa oração, porque a gente está pedindo que a gente não precisa. A gente está pedindo aquilo que não está dentro do plano de salvação, do plano de amor de Deus. Aí São Paulo vai dizer isso na carta aos Romanos, no capítulo 8, vocês rezam e não sabem o que pedem, por isso o Espírito Santo vem no auxílio. Ele diz em Tiago, vocês rezam e pedem mal, por isso vocês não recebem, porque vocês não pedem segundo o coração de Deus. Aí tem gente que depois, além de tudo, como se não bastasse, além de tudo, ainda fica com raiva de Deus. Para que rezar? Rezei tanto, pedi tanto e nada aconteceu, ainda fica com raiva de Deus. É à toa que Jesus fala: ô povo de pouca inteligência, até quando estarei convosco? Eu falo, ensino, explica, mas parece que a gente só tem olhos para o nosso umbigo. A gente só olha para a gente e a gente esquece que nós estamos inseridos num plano de amor, de salvação, dentro da liberdade que temos e, consequentemente, das consequências dessa liberdade. Deus quer escrever uma história de amor. Por isso que é muito importante nós fazermos a descoberta do querer de Deus na nossa vida. Hoje eu vou falar de novo de Noé, vou começar falando de Noé, porque aí Deus faz de novo mas essa aliança agora é feita, mas o homem precisa suar a camisa, como diz lá o texto, quando Deus expulsa Adão do paraíso: comerás no suor do teu rosto. Por isso que hoje para nós orar é um pouco difícil. E quanto mais pecado a gente tem, mais difícil é rezar. Então, quando as pessoas falam assim: nossa, padre, eu tenho uma dificuldade para rezar, o padre entende assim: nossa, padre, eu tenho muito pecado que eu não quero largar. Dá para entender? Ficou claro fazendo essa comparação? Por quê? Até o pecado, o homem conhecia Deus, conhecia os propósitos de Deus e vivia em plena harmonia com Deus. O homem se ilude, quebra este pecado, quebra essa aliança pelo pecado. O contato com Deus ficou difícil. Deus, olha que interessante, Deus procura o homem, quem é que esconde? O homem. Então, como é que eu me escondo hoje de Deus? Não tendo tempo para rezar. Por isso que Deus está toda hora me chamando: Joel, cadê o sexto, bicho? Joel, cadê você? Aí eu falo: não tenho tempo, porque eu tenho que trabalhar. Hoje eu estou cansado, Senhor, não me preocupa não, mas amanhã mesmo, porque o meu dia hoje não foi fácil não, o sol estava muito quente, e a gente começa a dar um monte de desculpa, o que Adão deu de desculpa para Deus. Olha que coisa linda, por isso que a gente vai entender profundamente. Então o Senhor Deus disse: eis que o homem tornou-se um de nós, capaz de conhecer o bem e o mal. Agora, depois dos 40, a gente tem que crescer o braço, né, gente? Para poder ler. Se tornou conhecedor, se tornou igual a nós. Se a gente pegar o capítulo 3
acho que é 3 mesmo, deixa eu pegar aqui. Ali está dizendo, o homem se tornou um de nós. Quem que é esse nós? Vamos ver. Calma. 26. Gênesis 1, 26. E Deus disse: façamos o homem a nossa imagem, segundo a nossa. Se Deus fala, façamos o homem segundo a nossa imagem e segundo a nossa semelhança, e depois Deus fala assim: o homem se tornou igual a nós. Então a gente está vendo que Deus, ele não é uma pessoa. Quem é Deus? A dona Justina falou uma coisa que às vezes confunde a cabeça de todo mundo e que está na cabeça de todo mundo, e ela falou e foi muito bem falado. Quando Deus criou o mundo, não existia o Espírito Santo ainda, e não existia o Filho ainda. Existia, porque Deus, ele é uno e trino. O Pai já existia, o Filho existia e o Espírito Santo existia. Capítulo 1, versículo 1 de Gênesis. O que está escrito aí no capítulo 1, versículo 1? No princípio, Deus criou o céu e a terra. A terra estava na terra e vazia, as trevas cobriam o abismo, e o Espírito de Deus pairava. O que pairava sobre a face das águas? O Espírito de Deus. O Espírito de Deus. O Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. O Filho, ou a segunda pessoa da Santíssima Trindade, ele se revela, ele entra na história, dona Justina, ele entra na história dos homens no nascimento de Jesus. Jesus é o Verbo que se fez carne. Primeiramente, quando diz assim, todo o primeiro capítulo de Gênesis vai dizer assim: e Deus disse, faça-se, porque Deus não tem mão, Deus não tem olho, Deus não tem boca. Mas como é que ele disse faça-se? Porque Deus, ele é um Espírito. Quando nós vamos escrever, a gente precisa colocar alguma coisa que a gente entende. Mas Deus, ele não fez nada com a mão. Ele só disse, ele só dava ordem. Faça-se. E esse faça-se é um verbo. Aí São João, lá no primeiro capítulo da carta dele, do evangelho dele, vai dizer assim: e o verbo se fez carne. Então, quando esse faça-se, é o próprio Deus que se encarnou, que recebeu o nome de Jesus. Então toda a criação foi feita pela Trindade. O Espírito pairava sobre a face das águas, e Deus disse, o Verbo faça-se, tudo foi feito por meio do Verbo. Então a Trindade já está aí. Por isso, quando Deus fala, façamos o homem, ou o homem se tornou um de nós, ele está dizendo em referência à Trindade. O Espírito Santo, ele já conhece